Ok, meus amigos, mais uma vez aqui, Fábio Roque. Estamos dando continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Como vocês sabem, o nosso objetivo é comentar todos os artigos do Código Penal e nós hoje vamos dar início, então, ao artigo de número 14. Nós, nos 3 últimos vídeos, tratamos do artigo 13, o artigo 13 caput, depois o artigo 13 parágrafo 1º e depois o artigo 13 parágrafo 2º, e hoje nós vamos falar do artigo 14. O artigo 14 é o que vai nos trazer o Instituto da Tentativa. O artigo 14, inciso de número 1, vai definir o crime consumado e o artigo 14, inciso de número 2, vai definir o crime tentado. Então, no artigo 14, inciso de número 1, ao definir o crime consumado, o Código vai nos dizer que crime, se considera consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, eu tenho lá, por exemplo, no clássico artigo 121, que é o homicídio, matar alguém. Quando é que eu tenho um crime consumado? Ora, quando uma conduta realiza todos os elementos dessa definição legal. Significa dizer, quando uma pessoa efetivamente mata alguém, nós teremos implementado aqui um crime consumado. Crime consumado é assim, eu repito, quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal, ou seja, quando a conduta pratica exatamente aquilo que está definido lá no tipo penal. Tá. Só que o artigo 14, inciso de número 2, vem e nos traz a definição de crime tentado. E diz que no crime tentado, nós temos uma situação na qual, iniciados os atos de execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, iniciados os atos de execução, o crime não se consuma por circunstâncias que são alheias à vontade do agente. Vê comigo aqui na tela, olha só. Aqui, né, vocês veem o artigo 12, que foi o primeiro artigo que nós comentamos aqui essa semana, né? Mas aqui eu vou utilizar apenas para procurar demonstrar o seguinte. Quando, meus amigos, a gente fala em tentativa, a gente precisa contextualizar o iter criminis para facilitar a nossa compreensão. O que é o iter criminis? Iter criminis, se a gente fosse traduzir literalmente, seria o itinerário do crime. Itinerário, nós sabemos, é o caminho. Então, iter criminis é o caminho percorrido pelo crime, é o caminho que o crime tem a percorrer. Traduzindo de uma forma não literal, que é mais adequada, a gente vai chamar o iter criminis apenas de fases do crime ou etapas do crime. O crime ele tem até 4 fases, até 4 etapas. Eu digo até, porque não necessariamente o crime vai passar por todas elas, mas o crime pode passar por até 4 etapas. Quais são elas? A primeira etapa é a cogitatio, ou cogitação. É a fase de querer o crime, de ter vontade de praticar o crime. Alguém me fez alguma coisa, eu estou com vontade de matá-lo, eu planejo o crime, eu premedito o crime, eu penso o crime, eu idealizo o crime. Essa é a cogitatio. Nesse momento, a conduta ainda não é punível. A conduta sequer pode ser criminalizada. Ou seja, sequer eu posso ter uma lei considerando a cogitatio como criminosa, porque isso violaria o princípio da lesividade, também chamado de princípio da ofensividade, que proíbe essa criminalização da mera cogitatio. É o que muitos vão chamar de princípio da exteriorização do fato ou da materialização do fato. Vale dizer, eu só posso considerar uma conduta criminosa quando realmente eu já saí da esfera da cogitatio, quando eu já materializei a minha vontade. Bom, volta comigo aqui para a tela. A segunda fase, meus amigos, é a fase de atos preparatórios, ou fase de preparação. Na fase de atos preparatórios, eu já começo a materializar a minha vontade, ou seja, eu já começo a prática de atos materiais. Então, por exemplo, eu quero matar alguém, cogitatio. Eu compro a arma de fogo, já é ato preparatório, já é preparação. Essa preparação, a priori, ela também não é punível. Quando eu compro uma arma para matar alguém, isso ainda não é tentativa de homicídio. Eu ainda não posso ser punido por esse ato preparatório a priori. Agora, o que pode acontecer é que o ato preparatório de um crime X já constitui consumação de um crime Y. E o exemplo que eu trouxe, por exemplo, eu compro a arma para matar alguém, eu ainda não posso ser punido pelo homicídio, mas eu já posso ser punido pelo crime contido no Estatuto do Desarmamento, por exemplo. Então,
O ato preparatório de um crime, a priori, ele não é punido. Mas o ato preparatório de um crime, ele pode ser punido como consumação de um outro crime, tá? Cuidado, quando eu digo isso, que o ato preparatório de um crime não é punido, tem uma exceção. A exceção, meus amigos, está na Lei de Terrorismo, Lei 13.260 de 2016, que no seu artigo 5º prevê a punibilidade dos atos preparatórios ao crime de ato de terrorismo. É por isso que eu dizia que o ato preparatório em si, a priori, ele não é punido. Por quê? Porque na Lei de Terrorismo a gente tem uma exceção. A gente vai punir o ato preparatório dos atos de terrorismo, tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. Aí chegamos na fase de execução. É aqui que se inicia a tentativa, é aqui que se inicia a punibilidade do ato. Porque logo depois da execução vem a consumação. Consumação a gente já viu o que é. O artigo 14, inciso de número 1 nos diz. Consumação é quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal, tá? E quando é que eu tenho uma tentativa? Quando se inicia a terceira fase, que é a fase de execução, e eu não alcanço a quarta fase, que é a fase de consumação. Então eu inicio a terceira fase, que é a execução, e eu não alcanço a quarta fase, que é a fase de consumação. Aí eu falo em tentativa. Eu não alcanço a fase de consumação, claro, por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Bom, olha só aqui comigo. Que mais? Aí nós temos, depois da consumação, o exaurimento, que hoje a maioria da doutrina entende que não integra o iter criminis. Ou seja, o exaurimento é um resultado material que ocorre depois da consumação e considera-se que ali não há ainda, ou melhor, já não há o crime propriamente dito, já é um resultado posterior ao crime. E por isso se entende que o exaurimento não integraria o iter criminis, não integraria as fases do crime. Olha só, esse aqui é o iter criminis e nós temos, meus amigos, 5 institutos que são relacionados ao iter criminis. O primeiro é esse que a gente começou a falar, é a tentativa que está aqui no artigo 14. Aí depois vem a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, 2 institutos que se encontram os dois no artigo 15. Aí vem o arrependimento posterior, é o artigo 16. E por fim a gente tem um crime impossível no artigo 17. Então são 5 institutos que são relacionados ao iter criminis, tá bom? Então, voltando para a tentativa. Já dissemos que na tentativa eu tenho ali o início da execução e eu não consumo, ou seja, eu começo a terceira fase, eu não alcanço a quarta fase por circunstâncias que são alheias à vontade do agente. A vontade do agente era consumar, mas ele não consegue fazê-lo. Tá, e qual é a consequência da tentativa? Quem nos responde isso é ainda o artigo 14, só que no seu parágrafo único, que nos diz que, salvo disposição de lei em contrário, nós vamos aplicar a pena do crime consumado e diminuí-la de 1 a 2/3. Então, o que é a tentativa? A tentativa é uma causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal. É uma causa de diminuição de pena, também chamada de minorante, prevista na parte geral do Código Penal. E como toda causa de diminuição de pena, ela será valorada pelo juiz na terceira fase da dosimetria da pena. Então, se é um crime tentado, o juiz começa a aplicação da pena. Quando chega na terceira fase, ele faz incidir essa diminuição de 1 a 2/3. Tá? Claro que a gente vai ver oportunamente dosimetria em suas minúcias quando a gente chegar bem lá na frente no artigo 59, ainda estamos no artigo 14, mas eu já antecipo isso. Na causa de diminuição de pena, também chamada de minorante, eu vou ter ali a terceira fase da dosimetria, fazendo com que a pena do crime possa ficar abaixo do mínimo previsto no tipo penal. Por exemplo, o roubo tem pena de 4 a 10 anos, mas se é um roubo tentado, a pena pode ficar abaixo de 4 anos. Nada impede que com a tentativa, ou seja, com a minorante, com a causa de diminuição de pena, a pena fique ali abaixo do mínimo previsto no tipo penal. Olha só, já falei que aqui na tentativa a gente vai diminuir a pena de 1 a 2/3, salvo disposição de lei em contrário. Sim, porque a lei pode trazer uma disposição em contrário, uma exceção. A gente comentou aqui o artigo 12 do Código Penal, que inclusive está aqui na tela ainda, né?
o artigo 12 do Código Penal, que diz que as regras do Código Penal se aplicam à legislação especial, salvo se houver uma disposição em sentido diverso. Então, em regra, eu vou aplicar a regra do artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Eu vou, no crime tentado, aplicar a pena do crime consumado e diminuir de 1 a 2 terços. Mas pode ser que, excepcionalmente, eu tenha uma regra em sentido diverso. Por exemplo, existem alguns crimes que são chamados em doutrina de crimes de atentado ou crimes de empreendimento. O que é sinônimo, né? O que é um crime de atentado, também chamado de crime de empreendimento? É aquele crime no qual a consumação e a tentativa possuem a mesma pena. Ou seja, eu não vou diminuir a pena na tentativa. Por exemplo, lá entre os crimes eleitorais, nós temos, meus amigos, um crime que consiste em votar ou tentar votar mais de uma vez ou no lugar de outrem. Veja, votar ou tentar votar mais de uma vez ou no lugar de outrem. Significa dizer que se eu votar no lugar de outrem, eu cometo esse crime. Mas se eu tentar votar no lugar de outrem, eu também cometo esse crime. Ou seja, é um caso excepcional em que a tentativa está descrita no tipo penal. E se a tentativa está descrita no tipo penal, o que é que significa isso? Significa, meus amigos, que se a tentativa está descrita no tipo penal, isto significa que quando eu tento praticar a conduta, eu já consumo o crime. Porque tentar praticar a conduta é realizar aquilo que está definido do tipo penal. Ou seja, consumação e tentativa vai ser a mesma coisa. Esse é um caso raro em que a gente tem o chamado crime de atentado ou crime de empreendimento, ou seja, crime no qual a consumação e a tentativa possuem a mesma pena. Tá, mas como regra, então, não é assim. Como regra, a gente vai aplicar a pena do crime consumado e diminuir a pena de 1 a 2 terços. Só excepcionalmente é que a gente pode ter uma regra diversa. Tá, mas se a ideia é, então, eu aplico a pena do crime consumado e diminuo de 1 a 2 terços no crime tentado, qual o critério que o juiz utiliza para diminuir 1 terço, ou para diminuir 2 terços, ou para diminuir algum parâmetro entre 1 e 2 terços? O critério não é definido em lei. A lei não diz como o juiz chega mais próximo de diminuir 1 terço ou 2 terços. Mas a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em dizer que o critério é: quanto mais próximo o criminoso chegar da consumação, menos o juiz vai diminuir a pena. Então, vamos imaginar um primeiro exemplo em que eu deflagro 4 disparos na vítima com ânimo ginecândio, ou seja, com a intenção de matar. A vítima fica em coma, chega a ser desenganado pelos médicos, sobrevive como que por um milagre, aí tem lesões cerebrais, fica tetraplégico, tem uma série de sequelas. Veja, eu, atirador nesse exemplo, fiquei muito próximo de consumar o crime. É um crime tentado, porque a vítima sobreviveu. Mas é razoável que, nesse caso, o juiz diminua a pena 1 terço, ou algo muito próximo de 1 terço. Agora vamos citar um segundo exemplo. Imagina que eu também com ânimo ginecante, também com a intenção de matar, portanto, eu deflagro disparo na vítima, um disparo com uma arma de baixíssimo calibre e erro feio o tiro, né? Eu tenho uma péssima pontaria, errei, o tiro passou muito longe. Veja, da mesma forma que no primeiro exemplo, aqui no segundo exemplo eu também tenho um crime tentado. Eu também iniciei os atos de execução e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Mas convenhamos que nesse segundo exemplo eu fiquei muito longe de consumar o crime. Então é razoável que o juiz diminua mais a minha pena. O juiz vai aplicar a pena do crime consumado e aqui é razoável que o juiz diminua a pena em 2 terços ou muito próximo de 2 terços. Ou seja, quanto mais próximo eu estiver de consumar, menos o juiz diminui a pena. Quanto mais distante eu estiver da consumação, mais o juiz vai diminuir a pena. Tá bom? Então é assim que vai funcionar na tentativa. Com isso eu encerro aqui os comentários do artigo 14 do Código Penal e eu avanço, eu volto no próximo vídeo já trazendo os institutos do artigo 15, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Mais uma vez foi um prazer, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.